As coisas que eu mostrarei para você a partir de agora deixam claro que, mesmo que tivessem os melhores faxineiros do mundo, os bastidores dos prédios dos três poderes em Brasília são os lugares mais sujos do mundo. Começando pela aprovação da regulamentação da reforma tributária, que aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. Eu destaquei aqui uma matéria do G1, porque essa foi a forma como a maior emissora do país noticiou os fatos. Câmara aprova projeto de regulamentação da reforma tributária com carne isenta de impostos. Agora veja só como se deu a votação desse projeto. Ele foi protocolado às 2h da manhã de quarta-feira, com 500 páginas de texto. Sem que houvesse a mínima possibilidade de qualquer parlamentar ter lido o texto, isso já entrou em discussão durante a sessão da própria quarta-feira e já foi votado na noite da própria quarta-feira. Ou seja, a regulamentação da reforma tributária, que vai impactar diretamente na vida de cada um dos cidadãos brasileiros diariamente pelas próximas décadas, foi aprovada na Câmara dos Deputados sem que os deputados pudessem ler aquilo que estavam votando. Foram 336 votos a favor da aprovação e 142 votos contrários. Repito, 336 deputados aprovaram um texto sem nem saber o que ele dizia. Votaram apenas seguindo as orientações das lideranças. E ainda tem mais um ponto muito relevante dessa matéria do G1 que mostra como a Globo fez uma manipulação barata em cima das informações para promover a imagem de Lula. Veja só esse trecho da matéria. Depois de votar o texto base, os deputados analisaram os chamados destaques, sugestões de alteração no texto. A principal discussão dessa etapa foi a tributação zero da carne bovina e do frango, uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi defendida também pela oposição, mas que não era bem vista pela equipe econômica do governo. E esse destaque foi aprovado, ou seja, a carne vermelha entra na cesta básica e não pagará imposto sobre consumo. E bem mais adiante na matéria consta o seguinte: apesar do pedido ser de Lula, foi o PL, maior partido da oposição, o autor da emenda aprovada. Essa foi a versão dada pela Globo, mas não é a verdade. Lula não pediu para que houvesse isenção das carnes. Lula sugeriu recentemente em uma entrevista à Rádio Sociedade, na Bahia, que os cortes de carnes mais simples fossem isentos, mas que os demais fossem taxados. Ou seja, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação, Silvana. É o seguinte, você tem, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Após essa entrevista de Lula, o Ministério da Fazenda imediatamente alegou que essa proposta seria inviável, porque não teria como fiscalizar essa diferenciação de cortes na prática. Ou seja, Lula não sugeriu a isenção das carnes como foi aprovado na Câmara. Quem propôs essa emenda foi justamente o PL, o partido da oposição a Lula. Só que agora a Globo manipula a apresentação dessas informações para dar o crédito da isenção da carne a Lula. Afinal, foi ele quem prometeu picanha mais barata. É assim que se manipula a opinião da grande massa da população, que não vai checar as informações na sua fonte primária. E eu chamo a atenção para mais um ponto. Não se deixe enganar pelas narrativas de que essa reforma não aumenta a carga tributária dos brasileiros. No setor de serviços, principalmente, algumas atividades se tornam praticamente inviáveis com as mudanças propostas nesse texto. E a lógica aqui é muito simples, na verdade. A arrecadação de um governo vem dos impostos. O atual governo defende constantemente e abertamente o aumento da arrecadação. Este mesmo governo cria uma proposta de reforma tributária. Existe alguma possibilidade dessa proposta não aumentar a carga tributária sobre a população? Mas não pense que a sujeira que eu tenho para mostrar dos bastidores de Brasília termina por aqui. Uma matéria publicada originalmente pela revista Piauí mostrou mais um esquema envolvendo o governo Lula e os irmãos Joesley e Wesley Batista. Lembra daquela história que eu contei no vídeo de terça-feira? A empresa dos irmãos Batista comprou usinas termoelétricas da Eletrobras, que tinham sofrido um calote da Amazonas Energia, mas 3 dias depois dessa compra, o governo Lula publicou uma medida provisória que repassou essa dívida perdida para a conta de luz dos consumidores brasileiros. Ou seja, todos nós pagaremos pelos próximos 15 anos uma dívida que servirá para deixar os irmãos Batista ainda mais ricos. Esse foi um caso recente, só que agora temos outro caso. A Âmbar Energia, a empresa dos irmãos Batista, não cumpriu o prazo de
de contrato que tinha com o governo para a construção de 4 usinas termoelétricas. O caminho previsto em lei para esse caso seria a rescisão dos contratos e uma multa de cerca de 6 bilhões de reais que deveria ser paga pela Âmbar ao governo. Só que graças à secretaria criada pelo presidente do TCU, Bruno Dantas, para encontrar soluções consensuais entre governo e empresas, o TCU abriu caminho para que o Ministério de Minas e Energia do governo Lula, pasta comandada por Alexandre Silveira, costurasse um acordo com a empresa dos irmãos Batista para que essa multa não seja aplicada. Veja só a cronologia dos fatos apontada pela revista Piauí. A notificação do TCU chegou ao Ministério de Minas e Energia no dia 15 de abril. No dia 17, às 17 horas e 36 minutos, o texto do acordo já foi encaminhado à consultoria jurídica da Advocacia Geral da União. E 56 minutos depois, já estava aprovada. Na manhã do dia seguinte, dia 18, o ministro já assinou o despacho. Como esse pessoal consegue ser rápido e driblar burocracias quando o assunto é do seu interesse, não é mesmo? Compensação na destinação de recursos ao Rio Grande do Sul. Mas calma que o assunto Irmãos Batista ainda não acabou. Eu preciso mostrar ainda 2 manchetes aqui. Você deve estar lembrado que o presidente Lula esteve na Bolívia essa semana, certo? Pois é, matéria do dia 9 de julho, terça-feira. Fluxus, uma empresa de óleo e gás dos irmãos Batista, investe 100 milhões de dólares para ampliar produção de gás na Bolívia. A produção da empresa subirá de 100 mil metros cúbicos para 1,1 milhão de metros cúbicos. Agora, outra matéria também do dia 9 de julho, terça-feira. Governo quer importar gás mais barato da Bolívia para a indústria sem passar pela Petrobras. A importação do gás boliviano atualmente é realizada por meio da Petrobras, que recentemente anunciou um aumento no preço de gás de cozinha em 9,6%. A negociação do governo brasileiro tem o objetivo de comprar o gás boliviano diretamente, sem intermediários, pois, segundo eles, isso reduziria os custos. Mais uma bela coincidência, não é mesmo? Mas não pense que a sujeira que eu tenho para mostrar dos bastidores de Brasília termina por aqui. Não sei se você está lembrado, mas no mês de abril eu mostrei em um vídeo aqui do canal que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, que ainda era comandada por Paulo Pimenta naquele momento, realizou uma licitação com um valor previsto de 197 milhões de reais para a contratação de empresas que teriam a função de desenvolver e implementar soluções de comunicação digital e também moderar conteúdo nas redes sociais. Na ocasião, eu mostrei que a escolha das empresas vencedoras, segundo o próprio governo, não se deu com base no valor das propostas, mas no alinhamento das propostas com aquilo que o governo buscava. Em outras palavras, elas foram escolhidas a dedo, de acordo com os interesses do governo. Pois é, agora o Tribunal de Contas da União suspendeu essa licitação por suspeita de irregularidades. A suspeita se deu pelo fato de que veículos de imprensa, inicialmente o antagonista, divulgaram as empresas vencedoras do processo um dia antes da sessão de abertura dos envelopes com as propostas. Ou seja, o resultado da licitação já estava definido e jornalistas tiveram acesso a ele antes mesmo das propostas terem sido apresentadas. No dia seguinte, o resultado oficial somente confirmou aquilo que já havia sido divulgado. Depois da suspensão da licitação, o responsável pela SECOM, quando esse processo foi realizado, Paulo Pimenta, divulgou uma nota dizendo que refuta veementemente qualquer suspeição nos trâmites do processo de licitação, o que já era óbvio, pois, como bom petista, ele jamais assumirá a culpa sobre qualquer ato ilícito ou qualquer erro cometido. A nós resta apenas agora aguardar os próximos capítulos dessa história. E enquanto todas essas histórias vinham à tona, o grande chefe de toda essa turma, o presidente Lula, discursava em uma reunião no Palácio do Planalto com a participação de representantes de movimentos de catadores, onde foi assinada uma lei de incentivo à reciclagem. Logo de cara, Lula já deixou claro qual era o real objetivo do evento. Isso aqui é apenas a fotografia para dizer ao Brasil, para dizer ao mundo, para dizer à imprensa, porque as pessoas podem negar a informação, mas a fotografia ficará para a eternidade de que um dia, não apenas um dia, que no nosso governo os catadores de papel, de material reciclável, são tratados
como cidadãos e cidadãs de primeira classe, que é o que nós queremos. Como qualquer outra cerimônia de governo dos petistas, essa tinha o objetivo de fazer a fotografia para mostrar a todos que o governo Lula tratou por um dia catadores como cidadãos de primeira classe. Agora, vem cá, eles não deveriam ser tratados assim todos os dias como qualquer cidadão brasileiro? Enfim, logo depois, Lula conseguiu deixar a situação ainda pior, mostrando todo o preconceito daquele que diz combater o preconceito, ao dar a entender que para os catadores seria um privilégio estar diante do presidente da República. Só o fato de ver esse caboclo falar, o fato de ver o companheiro falar que era catador do maior lixão da América Latina no Rio de Janeiro, sabe, que possivelmente tinha pouca perspectiva de vida, está aqui, dentro do Palácio do Planalto, junto a uma quantidade enorme de autoridades, junto ao presidente da República para dizer: presidente, eu existo.